Boa tarde, meus queridos irmãos. Que alegria nós estarmos aqui juntos, hoje pela segunda vez, para adorar o Senhor, nesse dia tão especial que é o Domingo da Ressurreição. Eu me alegro com todo o coração porque juntos nós podemos adorar o Senhor. Nós estamos unidos pela mesma fé e pela mesma esperança. E nós vamos começar esse tempo aqui de adoração, lembrando a você que está aqui conosco pela primeira vez. Se ainda não é um assinante do nosso canal, nós convidamos você a assinar para que você possa receber todos os nossos conteúdos, nossas mensagens diárias, nossos estudos bíblicos, os estudos da Academia Teológica. Tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente, porque Deus tem falado muito ao nosso coração. Também quero pedir para você dar aquele joinha aí no nosso vídeo, para que ele cresça e ele possa alcançar outras pessoas. Também, se você puder, é claro, aproveite esse tempo agora para compartilhar. Copie o link, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, convide seus amigos, seus familiares para participar desse tempo aqui de celebração, e eu tenho certeza que a sua vida e a nossa vida será grandemente abençoada pelo Senhor, porque Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, em ouvir os nossos louvores. Hoje, como eu já disse, é um dia especial, é o Domingo da Ressurreição, é aquele dia em que nós nos lembramos de como Jesus Cristo nos trouxe esperança vencendo a morte, ressuscitando de entre os mortos. Nós nos alegramos, porque Ele é assim, o vitorioso, e nele nós também vencemos. Então eu quero convidar você a fazer desse tempo aqui juntos um tempo de verdadeira adoração ao Senhor. Um tempo em que o seu coração se une ao destes irmãos todos que estão aí nas suas casas, mas no mesmo espírito, com o mesmo propósito, para que tudo que nós fizermos aqui nessa tarde seja para o louvor do Senhor. E no final desse nosso encontro, o nosso coração esteja confortado, animado, mas também sejamos corrigidos, ensinados, instruídos. Hoje é o dia oportuno para que você conserte a sua vida com Deus, o nosso Pai. Agora eu quero convidar você a um instante de preparação, de silêncio, para que você adore o Senhor conosco de todo o coração. Quero convidar você para a leitura do livro, ou melhor, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55 até o 58. Esse capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo de uma maneira muito clara. E no final deste capítulo, ele conclui dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós podemos nos levantar, nós podemos agir, nós podemos consagrar tudo o que nós fazemos a Ele, o nosso Salvador. Eu quero convidar você agora para uma palavra de oração, e depois dessa palavra de oração, quero convidar você a louvar o Senhor com uma canção em que nós agradecemos a Deus, o nosso Pai, por sua obra maravilhosa realizada em nosso favor. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado, porque nós agora estamos unidos pela mesma fé, pela mesma esperança, pela mesma graça,
pelo mesmo batismo, pelo mesmo Espírito, unidos para te adorar, unidos para te bendizer, unidos para falar das suas maravilhosas bênçãos e para aprender na sua Escritura como nós podemos ter esperança, esperança em Cristo, por causa de Cristo, por causa do seu amor. Ó Deus, nós queremos te consagrar tudo que nós faremos aqui juntos, nossas orações, nossos louvores e a meditação do nosso coração, pedindo que o Senhor fale a cada um de nós por sua graça e por sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Com certeza, irmãos, nós temos muito para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo perdão que Ele nos dá
em Cristo. Agradecer ao Senhor pelo cuidado com que Ele nos trata e pela sua provisão para todas as nossas necessidades. E agora, nós temos uma necessidade urgente, que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor console os abatidos, que o Senhor traga esperança e paz aos corações aflitos. Eu quero ler no Salmo 42 os 2 primeiros versos, onde o escritor sagrado diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Assim como o salmista, eu quero convidar você agora a um momento de oração, de intercessão. Quero que você se lembre das pessoas que estão sofrendo. Quero que você invista alguns segundos para, na sua mente mesmo, ou com os seus lábios, citar aquelas pessoas das quais você se lembrar, para colocá-las diante do Senhor, clamando a Deus por elas, intercedendo por elas. Os enfermos, os enlutados, os desanimados, os desviados, os cansados, os aflitos. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Então eu quero convidar você aí, na sua casa, a curvar sua cabeça e a elevar a Deus uma oração de intercessão, de clamor e de súplica, levando ao Senhor a nossa tribulação. Vamos orar.
Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, nós levantamos a nossa voz ao Senhor. Nós suplicamos ao Senhor. Suplicamos por aqueles que sofrem, por aqueles enfermos, por aqueles que estão desanimados, aqueles que já até perderam a esperança, aqueles que têm o coração ferido. Queremos pedir, ó Deus, por todos eles. Quero pedir por todas as famílias que agora estão unidas aqui, nesse tempo de adoração. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, trazendo esperança. Nós precisamos de uma esperança real, de uma esperança renovada, de uma esperança eterna. Uma esperança que vai além de tudo que nós já passamos ou poderemos passar. Então, meu Deus, visita cada lar, cada leito de hospital. Visita cada profissional que está se desgastando para cuidar dos que estão enfermos. Visita todos que dão suporte a toda a rede de atendimento aos doentes. Visita as famílias que muitas vezes têm passado horas nas portas dos hospitais, esperando atendimento ou esperando notícias. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é capaz de mudar tudo com uma simples palavra. Eu peço que o Senhor faça isso, mas humildemente também eu sei que o Senhor tem propósito em tudo que faz. Então eu te peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre o que nós precisamos aprender e assim a nossa vida seja abençoada, mesmo através da dor. Agora, ó Deus, nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use. E quero pedir por todos que estão ouvindo e estão vendo, que a palavra do Senhor cale fundo no coração de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um dia em que a palavra esperança se reveste de um significado muito especial. Porque, como eu já disse, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Por causa disso também, hoje eu estou encerrando essa série de mensagens, cujo título é Esperança Real. E o nosso tema nessa tarde é Esperança Eternal. O Senhor nos dá uma esperança que supera o tempo, as circunstâncias, que avança ao longo de toda a nossa vida. E por que isso é importante, irmãos? Porque tudo que nós fazemos é baseado em esperança. Nós trabalhamos, nós nos levantamos de manhã, nós nos relacionamos com as pessoas na esperança de encontrar a felicidade, de encontrar a segurança, de encontrar a paz, de encontrar um significado para a vida, de encontrar um valor que faça sentido para nós, de encontrar a permanência. Na verdade, nós não damos um passo sequer se não for um passo movido por essa força, por esse ímpeto, por essa punção de encontrar esperança. Se nós não esperamos alcançar, conquistar ou desfrutar de algo, nós nem nos levantamos do nosso lugar. Se uma ideia, uma pessoa, um projeto, uma ação, um trabalho não lhe promete algo, não lhe propõe alguma esperança,
você vai permanecer inerte. E eu fiquei pensando nesses dias, por que isso é assim? E eu cheguei à conclusão que é assim porque nós fomos criados para empreender. Quando o Senhor nos criou, Ele nos deu ordens que encheram o nosso coração de esperança, encher a terra, dominar a terra, sujeitar a terra, construir cidades, permanecer. Mas nós lemos a Bíblia e nós descobrimos que o pecado entrou na história. E tudo aquilo que prometia tanto se tornou incerto, incompleto, passageiro. E desde então, os homens tentam preencher a sua necessidade de esperança com tantos projetos, com tantos sonhos, com tantos desejos, mas nada é suficiente para preenchê-los. E eu tenho certeza que Deus quer que seja assim, para que você não encontre paz, enquanto você não encontrar nele a paz, a esperança, a segurança, o sentido que só Ele pode dar. Nós não conseguiríamos encontrá-lo se Ele não tivesse vindo ao nosso encontro. Nós não conseguiríamos ter esperança se Ele mesmo não viesse nos dar esperança. E o Evangelho, as boas novas acerca do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, as boas novas da vitória sobre a morte que nós celebramos hoje, são a revelação final de como Deus veio nos encontrar, nos restaurar e restaurar aquela esperança que nos permite levantar-nos e agir. Quando você lê os evangelhos e você descreve, encontra ali a descrição da vida, do ministério e da obra de Jesus Cristo, você descobre que Jesus e a sua obra são a prova cabal da boa vontade de Deus em nosso favor. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, são a evidência de que Ele pode nos dar o que nós precisamos, a restauração do nosso propósito, a partir da restauração que Ele faz da nossa comunhão com Deus, o nosso Criador. Foi Deus que nos deu um propósito, foi Deus que nos deu esperanças, e enquanto nós ficamos separados dele, nada pode restaurar esse propósito e essa esperança no nosso coração, porque Ele é a fonte de tudo isso. Hoje, de uma maneira diferente, eu quero compartilhar com você 5 textos. 5 textos que falam da ressurreição de Jesus Cristo. E em cada um desses textos eu quero trazer uma palavra sobre essa esperança eternal que Jesus Cristo veio nos dar. O meu propósito é focalizar como Jesus ressuscitado nos dá razões suficientes para nós nos entregarmos a Ele de maneira total, de maneira absoluta, numa confiança sem limites, e fazendo isso, nós encontramos a esperança que fará com que você e eu nos levantemos amanhã para um tempo novo. A esperança que nos permite levantar e agir em busca daquilo que é duradouro, aquilo que realmente tem valor. E nós só podemos ter uma esperança assim por causa da vitória de Jesus Cristo. Então eu quero começar com o Evangelho de Marcos. Pensar nas razões pelas quais nós podemos ter uma esperança. E nós podemos tê-la no Evangelho de Marcos, eu quero compartilhar com você, porque Jesus Cristo ressuscitado nos dá um significado para a vida e um sentido, uma direção para a vida. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 14, falando dos eventos envolvendo Jesus ressurreto. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E lá no versículo 19, o evangelista acrescenta: de fato, o Senhor Jesus
depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sabe, querido, que maravilha é ler esse texto. Porque eu fico pensando, de que vale a vida de alguém que ainda não encontrou um significado e um sentido? Martin Luther King dizia que se você não encontrou ainda uma razão pela qual morrer, você não encontrou ainda uma razão pela qual viver. E a razão daqueles que creem em Cristo, que creem na sua ressurreição, é viver para Ele, e é Ele quem dá este significado para a nossa vida. Se você não tem um significado e um sentido para a vida, você é apenas mais um morto-vivo em busca de sensações fúteis e efêmeras. Tudo o que fazemos almeja dar algum sentido à vida, mas tudo o que fazemos com apenas os nossos esforços, com apenas os nossos recursos, não pode produzir uma esperança real, eterna, segura. Nós precisamos de um significado e de um sentido maiores do que o que os nossos olhos veem ou o que as nossas mãos constroem. Nós precisamos de algo que seja duradouro. E tudo que nós fazemos, querido, é efêmero, é passageiro. Tudo que nós construímos se apaga com o tempo, se perde na poeira. Por isso é maravilhoso quando Jesus ressurreto disse para os seus discípulos, vão proclamar as boas obras, vão ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para transformar vidas, vão pelo mundo, esse mundo marcado pelo individualismo, esse mundo cheio de ódio, de vingança, de cobiça, de violência, vão por ele para ser bálsamo que alivia a dor dos que sofrem, para ser alegria para os entristecidos, para ser esperança para os desesperados, vão pelo mundo para ser agentes de uma transformação profunda, fantástica, duradoura, vão pelo mundo para dar esperança, uma esperança eterna. Hoje, como nunca, nessa geração, as pessoas precisam dessa mensagem de esperança. E você, como um servo do Deus vivo, do Jesus ressuscitado, um discípulo dele, é a pessoa que ele chamou, a quem ele deu um sentido, uma direção, a quem ele conferiu um significado. O sentido da sua vida é glorificar o Senhor. O significado da sua existência é honrar o Senhor. O significado da sua existência é se tornar sal da terra e luz do mundo. E sabe, você pode ter uma esperança eternal, porque em Cristo nós temos objetivos grandiosos, maravilhosos, elevados, superiores e objetivos que podem ser alcançados, como têm sido alcançados pela cristandade ao longo destes 2000 anos de existência da fé cristã. A esperança eternal nos transforma em instrumentos de mudança. Mudança de nós mesmos, mudança do cenário ao nosso redor, da nossa família, das pessoas que nos cercam, mudança do mundo. O Evangelho, meu querido, já mudou a história do mundo muitas vezes e eu creio que ainda pode fazer isso. Eu creio que a esperança do Cristo ressuscitado, que dá significado e sentido à nossa vida, pode dar esperança neste mundo marcado pela dor e pela tristeza. Esperança eternal que confere dignidade que nenhuma outra realização pode conferir. Eu sempre penso que qualquer pessoa pode constituir um patrimônio sólido, pode fazer coisas importantes, mas só um discípulo de Jesus Cristo pode realizar aquilo que tem valor eterno, duradouro, perene, seguro. Porque só aqueles que ouvem Cristo vivo dizer vão, preguem o Evangelho, vão, transformem o mundo, vão, compartilhem a luz, compartilhem a esperança. Só esses podem de fato fazer diferença. Então você, em Cristo, tem uma esperança eternal.
Você pode ter essa esperança porque a esperança de Cristo ressuscitado enche o nosso coração de uma alegria verdadeira. E agora eu convido você a ir para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 50. Nós lemos o seguinte relato. Então, Jesus os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que maravilha, querido! Jesus Cristo levou seus discípulos para serem testemunhas da sua ascensão. E enquanto ele ascendia aos céus, ele os abençoava. E quando ele os abençoou, eles foram preenchidos por um júbilo, uma alegria que os fez esquecer todas as dores que eles tinham passado. A ressurreição de Jesus, a ordem de evangelizar, a promessa de envio do Espírito Santo, a ascensão dele aos céus, são uma sucessão de eventos que dissiparam todas as tristezas daqueles dias em que os discípulos viram o seu Senhor sendo torturado, humilhado, crucificado e sepultado, mas agora ele está vivo. Sabe, querido, eu já disse em outras ocasiões que uma ênfase exagerada na paixão, no sofrimento de Jesus, pode gerar em você uma perspectiva errada, equivocada, opressiva e eu diria até paralisante acerca de Jesus Cristo. Nós muitas vezes não temos a imagem correta de Jesus Cristo na nossa mente porque nós ficamos sempre pensando nele crucificado, humilhado, vencido, mas não é assim que ele está hoje. É por isso que nas igrejas protestantes nós não temos imagens de Jesus crucificado. Nós temos o crucifixo vazio para nós nos lembrarmos que Jesus Cristo não está lá. E hoje ele está no céu, cheio de glória e majestade. E é de lá que ele enche o nosso coração de alegria. E é assim que nós devemos nos lembrar dele. É verdade, ele passou pela morte, ele sofreu, ele foi humilhado por causa dos nossos pecados, mas ele venceu. Jesus não precisa da nossa compaixão, ele é digno da nossa adoração. E a esperança eternal é essa esperança que enche o nosso coração de alegria, porque é uma esperança que contempla Jesus ressuscitado, vitorioso, triunfante, subindo aos céus em glória e majestade. Querido, isso é maravilhoso. E é essa imagem que eu quero que você mantenha na sua mente, no seu coração, principalmente nos dias difíceis. Jesus venceu. Jesus está sentado à direita de Deus, o Pai. Essa esperança eternal move-nos para louvar o Senhor, porque as promessas dele foram cumpridas, porque quando ele ascendeu aos céus, ele mostrou o seu poder e a sua majestade. Por isso os discípulos, depois de Jesus Cristo ter subido aos céus, estavam sempre no templo, como Lucas diz, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando ao Senhor pela obra maravilhosa que ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. Essa esperança eternal arranca do nosso peito a dor, porque desfruta da visão de Cristo em toda a sua grandeza. Não o contempla humilhado, vencido, pregado na cruz, esvaindo-se em sangue, mas o contempla revestido de glória e majestade, assentado no trono, dirigindo a história, cumprindo a sua palavra, estendendo a sua mão sobre nós. A esperança que Cristo ressurreto nos dá é uma esperança que nos permite viver contentes, como disse o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação, porque ele venceu. E se ele venceu, você também é vencedor. Se ele venceu, você também pode louvá-lo
Como aqueles primeiros discípulos o louvavam lá no Templo de Jerusalém, nós podemos louvá-lo na nossa casa, quando nos reunimos, ou mesmo na solidão, no nosso quarto, com as nossas vozes, com a nossa mente, com o nosso coração. É por isso que você, em Cristo ressuscitado, tem uma esperança eternal, porque é essa esperança que traz alegria para nós, mesmo nos dias mais tristes. Nós temos uma esperança que alegra o nosso coração. A esperança eternal confere autoridade e capacidade àqueles que seguem a Cristo. Agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 16, onde o evangelista escreveu assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como poderíamos nos desincumbir de tarefa tão gloriosa, tão grandiosa, que é pregar o Evangelho no mundo inteiro? Com que força, com que autoridade, com que determinação poderíamos abraçar essa tarefa tão desafiadora? Como pessoas limitadas como nós, circunscritas geograficamente, culturalmente condicionadas, poderiam proclamar uma mensagem com alcance mundial, supracultural, perene e útil em qualquer tempo, em qualquer cultura, para qualquer pessoa, em qualquer lugar? Não havia poder naqueles homens para tanto. Não seria possível realizar aquela tarefa tão sublime apenas com os recursos que aqueles humildes discípulos de Jesus Cristo possuíam? E eu tenho certeza que hoje não é diferente. Nós não somos capazes de cumprir a missão que o Senhor nos deu. É claro que não. Mas que coisa extraordinária, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo, mesmo diante de discípulos que ainda tinham dúvidas no coração, não os mandou fazer nada senão debaixo da sua autoridade. Por isso, antes de ordenar-lhes fazer discípulos de todas as nações, Jesus Cristo afirmou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqueles homens, e nós também, por causa da autoridade de Jesus Cristo, sob a autoridade de Jesus Cristo, nos tornamos embaixadores. As nossas ações agora são ações realizadas em nome de Jesus Cristo e feitas na autoridade de Jesus Cristo. Querido, essa verdade maravilhosa enche o nosso coração de esperança e nos ensina que o nosso Senhor não só nos salvou, como nos conferiu uma dignidade, uma autoridade, uma capacitação incomum, sobrenatural, extraordinária, pelo seu Espírito Santo. E é por causa dele, sob a delegação dele, sob a autoridade dele, exercendo o poder dele, que você pode cumprir essa missão. Então, nós não temos como nos desculpar por não fazer. Nós não temos como pensar que somos incapazes porque o Senhor nos capacita. O Senhor ressurreto nos chama, nos comissiona, nos dá o seu Espírito, o seu poder, a sua autoridade. Sabe, irmãos, é por isso que a nossa esperança é essa esperança maravilhosa, eternal. Porque nós desfrutamos da segurança de quem age e quem vive e quem existe sob a autoridade absoluta do Senhor do universo. Quem cuida de nós é o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, aquele diante de quem toda a natureza se curva.
É Ele que nos dá esperança. É Ele que nos chama para servi-lo. É Ele que nos comissiona para anunciar o Evangelho. Essa esperança eternal é saber que é possível cumprir esse chamado, pois quem o fez é o mesmo que conferiu os meios necessários para que nós obedeçamos. Essa esperança é saber que o Senhor, além de tudo que já fez por nós, estará conosco em cada passo que nós dermos. Estou convosco, disse Jesus. Você nunca estará sozinho. Esteja você num leito de hospital, na porta de um hospital, numa casa onde há luto, esteja você num momento festivo, esteja você no trabalho, nas ruas, onde estiver. O Senhor está com você. E se você crê nele, e se você o abraçou como seu Senhor, como seu Salvador, se você o confessou como Senhor da sua vida e você creu no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você pode ter a certeza de ter a vida eterna e de ter a esperança eterna, a esperança que sobrevive a qualquer circunstância, porque aquele que nos chamou é também aquele que nos capacita, que nos dá a autoridade dele mesmo para seguir em frente. Mas eu preciso continuar. E agora eu convido você a ir lá para o Evangelho de João. Eu vou fazer um pequeno recorte de uma cena que você conhece bem. Quando Jesus Cristo encontrou-se com os discípulos no Mar da Galileia, cozinhou um peixe para eles e se encontrou com Pedro. E ali nós aprendemos que a nossa esperança eternal é possível porque o Senhor restaura, perdoando e reabilita, comissionando os seus discípulos, mesmo aqueles que caíram. No versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de João, nós lemos assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus Cristo perguntou pela terceira vez e pela terceira vez comissionou Pedro para cuidar do seu rebanho. Sabe, querido, o Evangelho é a boa notícia sobre a provisão de Deus para a nossa maior necessidade. E a sua maior necessidade não é saúde, não é prosperidade, não é harmonia familiar. Todas essas coisas são boas, mas a sua maior necessidade é o perdão de Deus, é ter a sua vida purificada, é ser reconciliado com Deus, é ser restaurado à intimidade de Deus. E olha que esse encontro de Jesus com Pedro é a prova mais evidente de que o Senhor Jesus Cristo é capaz e é o único capaz de nos restaurar a esta comunhão perdida e de nos reabilitar, dando um sentido para a nossa existência. Pedro é a síntese, meu irmão, da nossa humanidade, de várias maneiras. Pedro é impetuoso, como nós somos. Pedro é imprudente, como nós somos. Pedro tem um excesso de confiança, como muitas vezes nós temos. Pedro despreza os outros, como muitas vezes nós desprezamos. Pedro é covarde, quando muitas vezes nós somos. Pedro é infiel, como nós somos tantas vezes. Pedro trai Jesus, como nós também fazemos. Com todas essas deficiências, a restauração pareceria impossível. E ela é. Não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse a graça revelada no Evangelho, não fosse o amor perdoador do Senhor, não fosse a paciência do Senhor. Quando nós lemos que até Pedro foi restaurado,
através do perdão. Até Pedro foi reabilitado através do seu renovado comissionamento para cuidar dos rebanhos do Senhor. O meu coração, meu irmão, se enche de esperança, porque eu sei, e eu confesso que eu sou pior e que eu fiz pior do que Pedro, muitas vezes. E ainda farei, se a misericórdia do Senhor não me sustentar. Ler que Jesus Cristo foi ao encontro de Pedro, aquele discípulo rebelde, ferido, amargurado, envergonhado, e o colocou em um lugar de honra, em um lugar de destaque, e o restaurou, não para ficar naquele lugar insignificante, mas para fazer dele uma das colunas da igreja. Enche o meu coração de esperança, querido. O Jesus vivo, esse que está conosco aqui, é esse que restaura, que perdoa, que transforma. Isso me dá esperança, porque só Cristo garante o perdão e a reconciliação de gente como eu, de gente como nós, à presença de Deus. E nós precisamos desesperadamente disso, querido. Talvez você pense que não precisa, mas precisa. Nós somos pecadores. Nós falhamos muitas vezes, nós negamos o Senhor muitas vezes, nós tripudiamos do Senhor muitas vezes, nós nos afastamos do Senhor muitas vezes, mas Cristo ressurreto, encontrando Pedro, restaurando Pedro, diz a mim que eu também posso ser restaurado e perdoado. Esse relato me enche de uma esperança maravilhosa, porque ela me coloca de novo na lista daqueles que podem ser usados pelo Senhor. Irmão, talvez você esteja buscando reconhecimento profissional, o reconhecimento entre os seus amigos, na sua família. Talvez você esteja triste aí porque ninguém vê o seu valor. Mas como é maravilhoso saber que o nosso Senhor toma pessoas como eu, como Pedro, falhas, fracas, covardes, indignas, e transforma em vasos onde ele deposita a maior riqueza do universo, que é o Evangelho, a boa nova de salvação. Essa esperança que nos garante a presença e a direção do Senhor. E ainda, que não garanta segurança incondicional, porque nós vivemos em um mundo caído. Se você continuar lendo a história de Pedro, você verá que Jesus Cristo profetiza que ele vai morrer de uma maneira difícil, dura, trágica. Mas mesmo assim, isso não pode tirar a esperança do nosso coração. Porque pela graça, nós somos perdoados, restaurados, reabilitados, dignificados, honrados, comissionados para fazer a maior de todas as obras que um ser humano pode jamais ter pensado ser capaz de fazer. A esperança que o Cristo vivo dá sustenta e encerra, contém, abarca toda a realidade. Agora eu quero convidar você para ir para o último livro da Bíblia, o Apocalipse. No último capítulo do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, onde João, no arrebatamento, ouve e registra as seguintes palavras de Jesus vivo. E eis que venho sem demora,
E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Eis aí duas verdades que todo cristão deveria manter vivas no seu coração. A primeira, Jesus voltará. E digo que essa verdade, antes de levar você a ficar pensando em como será ou quando será o seu retorno, deveria fazer você amar menos este mundo e tudo que esse mundo oferece. Afinal de contas, Jesus vai voltar. Deveria fazer você se aferrar menos a essa vida, a ponto de sequer vivê-la, porque você está tão preocupado em preservá-la que você não consegue desfrutá-la. Deveria fazer você viver cada dia comprometido com o Rei, uma vez que ele vai voltar. E ele diz que quando voltar vai pedir contas aos seus súditos acerca de como viveram. A verdade acerca da volta de Jesus Cristo deveria fazer você almejar viver para a glória desse Rei, para que ele encontre você sempre comprometido com ele, envolvido na missão que ele confiou a você. A segunda verdade é que Cristo ressurreto é a origem e é o destino, é o fim de tudo que existe. Nele tudo se encontra e tudo se encerra. Quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele está dizendo que nele tudo encontra sentido e para ele todas as coisas convergem. Como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 36. Nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Saber que em Cristo tudo se origina e a ele tudo se destina, deveria fazer você e eu dedicarmos a ele os nossos melhores esforços, os nossos melhores momentos, o nosso melhor tempo. Essa verdade deveria nos fazer lembrar que nele nós podemos encontrar a segurança e a alegria que precisamos, que por ele, somente por ele, em quem tudo se origina e para quem tudo se destina, é que nós podemos nos levantar e nos manter de pé. Ah, meu querido, as palavras de Jesus Cristo enchem o meu coração de esperança. Pelo que ele diz, bem-aventurados os que lavaram suas vestes no seu sangue, podem comer da árvore da vida, podem entrar na cidade pelas portas, podem fazer parte daquele séquito que o acompanha à glória, à bênção. Essa esperança eternal nos torna vigilantes e dedicados na missão que nos foi dada. Ela nos torna confiantes em qualquer situação, porque o Rei é poderoso e vai voltar. E para ele converge tudo que há no universo e a nossa vida deve convergir a ele também, porque essa verdade traz serenidade para os nossos corações nos dias difíceis. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vivo tem a última palavra sobre tudo que existe. Você pode ter esperança nele. Eu quero terminar essa nossa meditação e essa série de mensagens com 5 implicações. Primeiro, você que está aflito e angustiado, peça ao Senhor que renove a sua fé. Agora mesmo. Não espere não. Não espere para daqui a pouco, para amanhã, para uma hora mais oportuna. Hoje é a hora oportuna. Hoje o Senhor está falando com você. Hoje o Senhor está dizendo que se você está aflito,
Lembre-se que Jesus Cristo venceu a morte, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele deu autoridade, Ele deu uma missão, Ele deu significado, Ele perdoou, Ele restaurou, Ele reabilitou. E, portanto, se você se sente absolutamente angustiado, peça ao Senhor, Senhor, renova a minha fé. Segundo, se você está desanimado, enfraquecido, se você outrora já foi ativo na obra do Senhor, mas hoje se sente totalmente frio e vazio, peça ao Senhor que faça você compreender a grandeza da esperança que há em Cristo. Faça você entender que tudo em que você busca ânimo e força não pode dar o que só Cristo pode dar. Então peça a Ele, Senhor, me fortalece, Senhor, me levanta desse abatimento. Senhor, não me deixe permanecer aqui inerte, inútil. Abra os meus olhos. Você, em terceiro lugar, que está cheio de dúvidas e incertezas, peça ao Senhor que permita você entender a grandeza do Evangelho, da mensagem de salvação que há em Cristo. Peça ao Senhor que ilumine a sua mente e o seu coração pelo Espírito Santo, que abra a sua mente e que permita você compreender essas verdades extraordinárias que só o Senhor pode dar a graça de compreendermos. Quarto, você que tem perdido oportunidades únicas que o Senhor tem colocado diante de você. Você que se sente intimidado, quando você poderia falar do Evangelho e você se cala e você não tem ou não sente não ter os argumentos, peça ao Senhor que encha você de poder, o poder do Espírito Santo, essa capacitação extraordinária que Ele prometeu dar aos seus discípulos, para que eles fossem sal da terra e luz do mundo. Lembre-se que você não realiza a obra do Senhor com os seus recursos, na sua força, mas você pode ser ousado na força que Cristo dá, na autoridade que Ele tem e que Ele compartilhou com você, para que você não se cale quando pode falar, para que você testemunhe, para que você ilumine as trevas e para que você preserve a vida. Seja você um arauto dessa mensagem maravilhosa. Não se cale. E se você tem se calado, peça ao Senhor que mova os seus lábios. Por fim, você que está com medo do futuro. Talvez hoje nós tenhamos muitas razões para ter medo do futuro. Peça ao Senhor que lhe dê graça suficiente para você confiar nele. Lembrar-se que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele tudo começa, nele tudo termina. Nele você encontra tudo. E para Ele, você devolve tudo, como expressão de gratidão. E se você tem a Ele, o futuro continuará incerto. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Mas você estará seguro. Plenamente seguro. Seja a presença do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, a sua esperança. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa esperança maravilhosa que o Senhor nos dá em Cristo. Ajuda-nos na nossa pequenez, na nossa falta de fé, na nossa dureza, a contemplar a grandeza dessa esperança. Renova a nossa fé, nossa força, nossa alegria. Convence os que estão em dúvida. Anima os desanimados. Faz uma obra nova em nós hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, chegamos ao final de mais esse encontro, esse tempo de adoração. Chegamos ao final dessa série.
E eu espero que o seu coração tenha encontrado uma esperança real. E quero convidar você a desfrutar dessa esperança na presença do Senhor. Quero, antes de terminar, lembrar a você que nós estaremos aqui sempre compartilhando a palavra do Senhor, nos nossos estudos bíblicos, na nossa escola dominical, no nosso culto dominical. Enquanto nós não pudermos nos reunir presencialmente, nós vamos nos reunir assim, digitalmente, mas tão realmente como se estivéssemos presentes no mesmo lugar. Porque, como eu sempre quero que você se lembre, o que nos une é maior do que qualquer força que nos separe. Então, se alegre, continue servindo ao Senhor com alegria, continue buscando ao Senhor em todos os momentos. Nós vamos terminar a nossa transmissão, a transmissão desse culto. Nós vamos, mais uma vez, orar, pedir a bênção do Senhor. E mais uma vez eu quero pedir, se essa mensagem falou o seu coração, compartilha. Você pode copiar o link e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que todos encontrem essa esperança eternal, essa esperança real, essa esperança que só Cristo pode nos dar. Nós vamos receber a bênção. Depois da bênção, como sempre, nós vamos ter uma canção. E durante essa canção, aproveite para saudar os irmãos, para abraçá-los, para compartilhar esse tempo juntos aqui na presença do Senhor. Vamos orar. E agora, irmãos, que a graça do bom Deus, revelada em Cristo, o amor do Pai e a presença consoladora do Espírito permaneça conosco. Em cada lar, aqui presente, em todas as casas de todos que servem ao Senhor, e que essa bênção esteja sobre nós hoje e seja sobre nós para sempre. Amém. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. A minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Eu encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. A minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor.
tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo